Os Dragões. Wanderlei Oliveira. Pelo Espírito Maria Modesto Cravo. Nesse romance, vamos deparar com um relato leve e comovente sobre as organizações da maldade no submundo astral e quais são os laços que ainda mantemos com esses corações, mesmo quando somos iluminados pelo conhecimento espiritual. Eles são seres humanos, integram nossa raça. Inteligentes, com larga soma de conhecimento das leis divinas e com rara habilidade de manipular as energias naturais. Conhecem a psicologia da alma, avançaram em tecnologia e são tenazes na busca de seus ideais. Adquiriram o domínio do inconsciente tornando-se manipuladores dos sentimentos. Foram transmigrados de vários planetas em levas de bilhões de criaturas rebeldes aos sublimes estatutos de Deus, para recomeçarem a caminhada evolutiva no reerguimento de si próprios perante a consciência. Magister Serapis Bey, mestre do Templo de Luxor. Prefácio. Em favor da paz mundial. Eles são seres humanos, integram nossa raça. Inteligentes, com larga soma de conhecimento das leis divinas e com rara habilidade de manipular as energias naturais. Conhecem a psicologia da alma, avançaram em tecnologia e são tenazes na busca de seus ideais. Adquiriram o domínio do inconsciente, tornando-se manipuladores dos sentimentos. Foram transmigrados de vários planetas em levas de bilhões de criaturas rebeldes aos sublimes estatutos de Deus, para recomeçarem a caminhada evolutiva no reerguimento de si próprios perante a consciência. Chegados à Terra em degredo, formaram castas de rebelião usando as tendências inatas de inconformação com o exílio. Renascidos nos troncos antropológicos mais remotos do que hoje é o continente africano, foram, paulatinamente, resgatando as reminiscências da bagagem intelectiva e social que armazenaram. Vieram em naves, cuja atual tecnologia mais avançada da ciência supersônica, nem sequer alcança os níveis de engenharia aeroespacial dominada àquele tempo pelos tutores interplanetários que lhes fizeram o transporte galáctico. Um trabalho de minúcias, planejamento e milênios de execução. 4 troncos transmigrados foram decisivos para a construção da história da Terra nos últimos 15.000 anos. Eles se disseminaram pelos povos da Suméria e Mesopotâmia. Espalharam-se pela Caldeia e depois pelos povos que originaram a família indo-europeia. Deixaram relatos claros de seu poder criador no Egito, na China, na Índia e na velha civilização greco-romana. Entre os 4 troncos, 2 deles, o ariano e o povo da casa de Israel ou tronco judaico-cristão, sempre estiveram presentes nos mais conhecidos episódios da história humana. Ora como egípcios, ora como hebreus, ora como romanos, ora como palestinos, ora como nazistas, ora como judeus. Tais espíritos se revezaram em uma das mais sangrentas e antigas disputas que transcende a chegada de todos eles a esta casa planetária. Os arianos como cultores da raça pura e do progresso pelo domínio, amantes do poder, das castas. Os judeu-cristãos como o grupo mais afeiçoado à religião, amantes do Deus único e também os mais pretensiosos proprietários da verdade. Nos primeiros, arrogância nacionalista. Nos segundos, arrogância religiosa. Digladiam por milênios afora dando continuidade a uma velha disputa pelo poder. Ambos adoecidos pela vaidade. Os arianos acreditam na força bélica, e os judeu-cristãos na força divina. Religião e arma são 2 extremidades de um processo antropológico milenar deste planeta. Ódio e amor. Poder e fé. Velhos arquétipos dominantes nas mentes exiladas. Foi nessa feira de ódio e incompreensão, há mais de 10.000 anos, que se organizou a primeira força militar da maldade na Terra. Eles se denominaram dragões, a mais antiga casta de poder formalizada no astral inferior de nosso orbe. Descendentes de ambos os troncos de exilados, como fascínoras da hipnose coletiva, entrincheiraram-se na revolta e no ódio milenar.
A migração interplanetária é uma ocorrência contínua e natural no universo. Da mesma forma, o ir e vir de comunidades no ambiente terrestre é uma constante. Obedecendo a fatores socio-espirituais, diversos grupos reunidos por compromisso e afinidade deslocam-se conforme a extensão de suas necessidades de aprimoramento evolutivo dentro do planeta ou para fora dele, nas esferas mais próximas de suas manifestações vibratórias. Houve uma grande reação das trevas com as conquistas do século XX, pelo fato de serem avanços realizados pelos aborígenes, o povo da terra. As comunidades sombrias zombam desse fato, recordando as contribuições que deram ao Velho Egito e às civilizações primitivas. Essa insurreição também se deve ao estratégico renascimento corporal de dragões, cujo objetivo seria destruir a humanidade incendiando a cultura, a política e a economia mundial. O noticiário comum não pode afirmar, mas inúmeros líderes políticos de facções fundamentalistas desenvolveram uma indústria bélica, socialmente invisível, com o aval de países ricos que não tinham noção dos perigos que aqui expunham o planeta. As forças sombrias continuam acirradamente o feroz ataque ao bem. O fundamento basilar dessas hordas consiste em colocar o instinto como núcleo estratégico da derrocada humana. Convencer o homem da terra de que não vale a pena mudar de reino, subir o degrau do instinto para a razão. O prazer, nessa concepção decadente e astuta, reside em manter-se na retaguarda dos 5 sentidos, buscando as gratificações imediatistas e passageiras. Viver, dentro dessa ótica enfermiça, significa gozar os prazeres da matéria, fruir todos os interesses pessoais. Estamos em um instante delicado. Daí a razão de conclamarmos servidores fiéis em todas as plagas do mundo. Existem embaixadores do Senhor em todos os flancos nos quais haja poder de influência sobre multidões. Uma retaguarda de almas de coração puro e experimentadas na arte de construir o bem foi acionada em regime de prontidão permanente nestes últimos 30 anos. Entre elas, muitos baluartes respeitados nas searas da religião transferiram suas enormes responsabilidades aos sucessores naturais, para atenderem ao chamado do celeste orientador da caminhada planetária junto ao turbilhão de desordem e interesse nos ambientes administrativos das sociedades. O Templo de Luxor e o Hospital Esperança representam uma vasta equipe de cooperadores nos serviços redentores, nos porões do submundo astral. Os dragões são nossa família pelos zelos do coração. Filhos transviados que mendigam amor incondicional. Essa manifestação de amor deve constituir a orientação essencial a quem almeja somar nas oficinas de abnegação e socorro pela iluminação das sombras abissais. Quando estendamos a mão a um vizinho, quando desenvolvemos um gesto de solidariedade ou educação, quando tornamos-nos um exemplo de cidadão, enfim, quando exercemos a cidadania cósmica, estamos efetivamente cooperando para um mundo melhor e atendendo ao clamor pela regeneração, que acena um futuro promissor em favor da paz mundial. Magister Serapis Bey, mestre do Templo de Luxor. Belo Horizonte, janeiro de 2009. Introdução: Diamantes no submundo astral. O diamante no lodo não deixa de ser diamante, sem perder o valor que lhe é próprio, diante da vida. Emmanuel, Vida e Sexo, capítulo 19. A história narrada nesta obra ocorreu entre os anos de 1936 e 1964, coincidindo com o ápice do transporte da árvore evangélica, um dos múltiplos movimentos migratórios ocorridos na erraticidade, resultante dos efeitos da renovação acelerada no planeta, a partir dos conflitos e avanços sociais do início do século XX. Nesse cenário de mudanças extrafísicas, milhões de espíritos amantes do Cristo, integrantes do chamado tronco judaico-cristão, foram libertados de um dos mais horrendos pátios de escravidão na vida espiritual, o Vale do Poder. Os dragões que comandam esse lugar de loucura continuam até hoje juntando pistas e perseguindo os alforriados.
Descobriram, logo nos primeiros anos do século XX, que no movimento espírita brasileiro regressaram milhões desses prisioneiros, agora no corpo físico. Conhecer algumas informações sobre a trajetória desse episódio chamado transporte da árvore evangélica significa radiografar a estrutura moral que a maioria esmagadora de nós, os espíritas cristãos, construiu no suceder das reencarnações. Sem nenhuma generalização quanto ao tema, o grupo composto de condutores, médiuns e quaisquer cooperadores que se encontrem atraídos pelas expressões cativantes da doutrina espírita, persuadidos pela própria consciência a assumir compromissos com a causa e se tornarem formadores de opinião coletiva, guarda largas possibilidades de possuir laços consistentes com esse histórico movimento migratório. A determinação do Senhor de tornar o Brasil um país com a missão de receber a árvore evangélica não é mera figura literária. Transplantando da Palestina para o Brasil a responsabilidade de se tornar um celeiro de fé raciocinada e libertadora, Jesus e sua pleiade, em verdade, trabalharam e trabalham para o bem de um extenso conjunto de almas falidas que têm em comum a atração para os ensinos do Evangelho e o ideal libertário do amor a povoar-lhes a inteligência sem que consigam educar seus corações. Quem espera que o Brasil se torne o celeiro do afeto no mundo, quase sempre nutre expectativas de que somente espíritos de alta estirpe aqui renascerão, com o intuito de arejamento do pensamento e da conduta humana. Lê do engano. Contrariando quaisquer ilusões dessa ordem, essa tarefa também foi confiada a esse grupo em ressarcimento consciencial. Muitos poderiam indagar, apoiados na lógica, sobre a razão de se transferir tão magna missão a espíritos enfermos e decaídos. Mas é justamente por essa razão que o tronco judaico-cristão se tornou a coluna vertebral dessa missão. O reerguimento de tais corações é a prova mais eloquente do quanto a mensagem do Evangelho é capaz em favor do progresso da humanidade. A vitória desse grupo comprova a eficácia do remédio contido nas sublimes indicativas de Jesus. A faina educativa na qual se encontra o movimento espírita brasileiro com suas inumeráveis conquistas e descuidos, é o retrato claro de nosso compromisso com essa história, que ultrapassa milênios. Evidentemente, cuidados elementares foram tomados para que a condição miserável que abrigamos não sepultasse de vez a proposta do cristianismo redivivo contida na luminosidade do pensamento espírita. Ao lado das manifestações de pobreza espiritual, o Mestre enviou homens e mulheres que seriam estacas seguras no desenvolvimento de nossas potencialidades e na segurança do patrimônio cultural do legado kardeciano. E para não ensejar novamente o desvio de sua mensagem, planejou a reencarnação de um missionário cuja tarefa é ser a sentinela do espiritismo e o exemplo vivo da proposta cristã. Esse missionário é Chico Xavier. As gerações se conflitam pelo teor das ideias. Quem renasceu na primeira metade do século XX teve um projeto reencarnatório e um processo educacional, acentuadamente distinto das aspirações de quantos regressaram ao corpo físico depois de 1950. A humanidade não mudou tanto seu caráter emocional nos últimos 5.000 anos quanto renovou nos últimos 50. Como esperar que os espíritas renascidos na atualidade tenham uma percepção do espiritismo com a mesma perspectiva de 100 anos atrás? Neste primeiro século da doutrina no Brasil foi tecida uma história que terá nos próximos 70 anos um novo feixe de interesses e necessidades socio-espirituais. Nesses 150 anos do espiritismo, a comunidade espírita atingiu conquistas meritórias a poder de conhecimento e trabalho com boa vontade. Imaginemos quanto não faremos com o sentimento efetivamente renovado. Investamos nas agremiações amorosas da doutrina para que alcancem um patamar de núcleos educativos que ensinem a arte da vida saudável, no qual o objetivo prioritário seja fazer todo o bem que tenhamos capacidade de realizar por nós, pelo próximo e pela natureza. Esse é o apelo das gerações novas que guardam chances de criar um elo progressista entre o espiritismo e o futuro.
Uma das mais ricas gemas da literatura mediúnica, Paulo Estevão, foi o brado sincero e fraterno do mundo espiritual para que o movimento espírita não se edificasse como uma casa sobre areia. Entretanto, é lamentável verificar que as bases do espiritismo, concebido como o Consolador prometido e o cristianismo restaurado, estejam servindo de alicerce a teses antifraternas que abrigam concepções periféricas acerca do que representa o serviço redentor, sob os auspícios de Jesus, guia e modelo da humanidade. No seio dessas concepções, os irmãos espíritas, ao invés de chamarem para seu ensejo de trabalho com o inferno, fazem de tudo para dele se distanciarem, como se nada tivessem a ver com o que lá acontece. Eis um dos desastrosos efeitos de organizarmos a coletividade valendo-se dos regimes falidos e repetidos ao longo da história, nos quais nos embriagamos com o licor da vaidade acerca de conquistas que, por ora, ainda não logramos. O Espiritismo, em seu conteúdo moral, é uma religião com propostas éticas. Entretanto, jamais a seara deveria se organizar com modelos religiosos copiados de fórmulas sem êxito. Reeditemos a singeleza da casa do caminho dos tempos apostólicos. Simplicidade e fraternidade como roteiros de redenção para nossa convivência com o Cristo. Serviço social que ampare e eduque. Esclarecimento que conforte e liberte. Fique claro nosso propósito educativo. Cuidamos para que o texto desta obra nos remeta às lições do Evangelho e, mesmo anotando algumas revelações, evitamos dar-lhes destaques que poderiam incentivar ainda mais a conduta humana de colecionar certezas sem aplicá-las para o bem comum. Por isso, quanto possível, abdicamos de aspectos históricos que, na hora certa, serão alvo de futuras pesquisas mais esclarecedoras da parte dos interessados em ambos os planos de vida. A incursão em minúcias históricas, conquanto curiosa, seria fastidiosa, repetitiva. Primamos pelas lições morais que os acontecimentos históricos nos deixaram. Instigar a discussão sadia, motivar a investigação, ampliar noções sobre nossos compromissos, eis nossos objetivos mais sinceros. Longe de nossas intenções qualquer sentimento que nos aproxime da presunção. Nem mesmo nós, fora da matéria, temos entendimento suficiente para alcançar a extensão dos temas aqui propostos. Urge ampliar a compreensão sobre a natureza das tarefas emergentes nas faixas vibratórias mais imediatas à psicosfera terrena, tendo em vista os planos do Cristo para o terceiro milênio. Essa tarefa destina-se, especialmente, aos médiuns e dirigentes no melhor entendimento das lutas de quantos se entregam aos serviços do amor sem condições nas relações intermundos. Formar trincheiras leais no plano físico por meio de núcleos produtivos de serviço cristão, que se tornem exemplos seguros e eficazes na consolidação de valores educativos da moral nas atitudes humanas. Não haverá regeneração sem que a lama psíquica da terra seja limpa. Não teremos paz na humanidade enquanto não zelarmos por nossa família espiritual que jaz atolada nos lamaçais do sofrimento inenarrável, junto às fileiras do inferno sem lindes. O submundo é o inconsciente da humanidade que brota das profundezas para a remissão urgente. Não haverá consciência na humanidade sem cuidados com a ingerência sistemática das pulsões que brotam das profundezas da subcrosta. Para isso, tomamos os dragões como foco nuclear de nossas anotações. Imperioso refletir sobre a relação entre essa casta de espíritos e a comunidade espírita. Os laços entre essas almas e os amantes do Cristo. Conhecer mecanismos não revelados sobre a ação dos opositores da verdade é no mínimo uma obrigação de quem pretende consolidar o bem em sua vida. Há uma parte de nós em cada um deles. Há um pouco deles em cada um de nós. Com nossos melhores sentimentos pelos dragões, ficamos com a valiosa metáfora de Emmanuel que reflete a expressão universal da bondade celeste que sempre lhes atribui a condição de estimável diamante atirado ao lodo que,
Ainda assim, não perdeu o valor que lhe é próprio. Da amante do bem e servidora do Cristo, Maria Modesto Cravo. Belo Horizonte, 1º de junho de 2009. Meus desafios. Perante a maioridade do Espiritismo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. O pedido a mim endereçado por Dona Modesta foi para falar algo sobre o que significaram os últimos 10 anos da minha vida, desde o surgimento da obra Seara Bendita, psicografada em 1999 e lançada em 2000. Depois de 22 anos de comprometimento e muita disciplina no exercício da mediunidade, orientada com base em Jesus, Kardec e Emmanuel, fui chamado para uma vivência na qual jamais havia imaginado estar inserido algum dia. E de um momento para outro, lá estava eu com a responsabilidade desafiante de ser um médium envolto no teste árduo do conhecimento público. Eu diria que foram os 10 anos mais proveitosos de toda a minha trajetória como espírito em aprimoramento. Houve muitas perdas, decepções, abandonos, maledicência e desrespeito, que hoje concebo como afiados instrumentos cirúrgicos rasgando minhas ilusões pessoais. As ilusões começaram a ruir. Ilusões acerca de minha personalidade e também das pessoas com as quais dividi o campo de trabalho espiritual. Quando essa ilusão se destrói, surge a mágoa adoecendo o coração, para que possamos enxergar a nós mesmos com mais clareza. A mágoa que senti quando percebi que eu e meus companheiros de caminhada não éramos nada daquilo que supunhamos ser. Talvez a desilusão de uma visão idealizada de vida tenha sido meu maior ganho diante de tantas dores nesses últimos anos. Hoje, após esses primeiros passos da longa jornada pela maioridade do Espiritismo em mim mesmo, tenho clareza em reconhecer que os maiores obstáculos não estão fora, mas na minha própria intimidade. A esse respeito, recentemente, em uma entrevista com Dona Maria Modesto Cravo, ela me disse: muitos idealistas enxergam o maior entrave para a expansão das ideias de humanização nas trevas e nas organizações rígidas do espiritismo organizado. De nossa parte, nunca tivemos dúvida de que o remédio amargo da atitude de amor é uma receita apropriada, antes de tudo, para quem nela percebe a eficácia curativa das enfermidades morais. Para não deixar dúvidas a ninguém, vejam os desafios a ser vencidos mesmo entre os que ergueram o estandarte da maioridade do Espiritismo, desde o lançamento da obra Seara Bendita. O remendo de pano novo significa uma roupagem diferente para velhas atitudes. Quem se sensibilizar com a grandeza das ideias humanizadoras necessita prioritariamente avaliar em si mesmo o quanto necessita de tal receituário. Sem esse exame corajoso e despojado, faremos remendos novos em panos rotos. Teremos planos e iniciativas que terão colorido, mas não o conteúdo do humanismo cristão e legitimamente fraterno. Jesus encontrou as primeiras manifestações de traição, abandono, ofensa e negação dentro do próprio colégio apostólico. Não foram as organizações sectárias nem os adversários fora do corpo os responsáveis diretos pela tragédia do Calvário, mas sim o medo de Pedro, a ilusão de Judas e a mágoa dos discípulos com o povo romano. Creio que isso basta, ou quero ouvir mais? Talvez em poucas linhas eu não consiga retratar as dores e as alegrias que experimentei nesse decênio. Hoje, passados 10 anos de lições, eu quero dizer, valeu a pena. Entre erros e acertos, aqui estou eu, saudável, trabalhando como nunca, dando o meu melhor e certo de que a maior de todas as vitórias foi uma só, estou aprendendo a ouvir minha própria consciência. Para ouvir minha consciência, tive de deixar de ouvir muitos amigos que não tinham a menor noção do que eu realmente preciso para crescer como espírito eterno. Para ouvir minha consciência, tive de aprender a valorizar o que vale e o que não vale a pena ser valorizado sobre o que falam a meu respeito, e também acerca do trabalho que realizo em nome de Jesus. Para ouvir minha consciência,
Aprendi que a mágoa é muito útil quando sabemos o limite entre os erros dos outros e o quanto nós também contribuímos para seus erros nos ferirem. Para ouvir minha consciência, tive de entender que confiança irrestrita é uma ilusão e que precisamos aprender a dizer não. Para ouvir minha consciência, aprendi que jamais vou agradar a todos. Para ouvir minha consciência, aprendi também que não posso avançar sozinho. Para ouvir minha consciência, hoje entendo que a vaidade é a mais grave doença dos médiuns, mas que jamais será erradicada sem a coragem de investigá-la de frente. E, por ouvir minha consciência, estamos lançando o livro Os Dragões. Este livro foi psicografado há 5 anos. Com a compreensão da autora espiritual tivemos esse longo tempo de espera, com o objetivo de melhor examinar diversos assuntos abordados e que escapavam ao meu conhecimento espiritual. Mas, como diz o Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Chegou a hora de plantar mais essa semente venerosa do mundo espiritual. Sem dúvida, é preciso coragem para levar avante essa tarefa. Tenho rogado muita força e proteção para que não me falte essa coragem. Só queria acrescentar algo que vem bem lá do fundo do coração, como me sinto bem depois de tantas e preciosas lições. As cirurgias dolorosas me fizeram muito bem. O melhor de tudo é poder dizer que não me sinto especial por tudo o que passei, mas me sinto gente, me sinto humano. Como agradeço aos céus por terem me ensinado o caminho para livrar-me, pouco a pouco, do peso do perfeccionismo e das máscaras de superioridade. Sinto-me muito aliviado em perceber que a humanização é uma proposta para dentro. Como é bom não nutrir a desgastante ansiedade de arregimentar estruturas para fora, quando a tarefa, antes de tudo, tem de acontecer no terreno dos próprios sentimentos. Falar de maioridade sem experimentá-la é mais um desvio de rota na nossa caminhada. As tarefas por fora vão surgir na medida em que, genuinamente, me tornar alguém útil pela expansão da proposta das atitudes de amor. Peço muito aos bons espíritos que não me deixem esquecer essas primeiras lições adquiridas à custa de muito suor e muitas lágrimas, ciente que estou de ter apenas dado um pequeno passo ante a imensidão do que me espera. Sou muito grato pelo carinho e estímulo recebido da parte de quantos reconhecem o esforço que tive e tenho de fazer para chegar até aqui. Particularmente a minha família, que, inegavelmente, foi a mais importante cooperadora que tive até este momento. Aos muitos amigos que me apoiaram e foram compreensivos com minhas lutas, minha mais humilde gratidão. Para todos aqueles que compreenderam a extensão do que nos aguarda na tarefa abençoada pela maioridade das ideias espíritas, eu desejo muito sucesso, força e luz. Wanderley Oliveira. Belo Horizonte, 18 de abril de 2009. Página de luz. Meus filhos, Jesus conosco. Nossos laços se intensificam a cada dia. A barreira da morte foi vencida pelo amor que nos une. O momento glorioso da renovação convida-nos aos amplos voos na direção dos tempos novos. Rejubilo-me pelo alcance dos nossos esforços, tendo em vista tantos obstáculos a superar. O céu e a terra, sem dúvida, cantam hosanas pela bênção de oferecermos ao mundo físico as noções mais justas e fiéis da nossa família em dor nos pátios do submundo. Glória a Deus nas alturas pelo conclave de almas que buscam sair do conforto para atender às demandas da hora. Por certo, os dragões são páginas de luz que abrirão picadas na longa jornada de descortinar os horizontes ignorados da vida imortal. Com alegria incontida pelas linhas escritas com alma e carinho, sou pura renúncia e gratidão pelas auspiciosas benesses que estas páginas prometem gerar nos corações abertos ao ideal de servir e aprender sem condições. Da servidora do Cristo e amante do bem, Maria Modesto Cravo. Sanatório Espírita de Uberaba, 28 de maio de 2009. Capítulo 1.
O médium Demétrios e os desafios da convivência nos grupos espíritas. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Jesus, Lucas 10:33. O Grupo Espírita Fraternidade, GEF, organizou com desvelo o primeiro encontro da fraternidade. O evento tinha por finalidade o congraçamento de corações tocados pelas oportunas propostas contidas nos livros mediúnicos escritos pela amiga e irmã espiritual Clarice, por intermédio do médium Demétrios, trabalhador operoso da agremiação. Pessoas de várias localidades distantes, espontaneamente, se reuniriam naquela ocasião, no intuito de traçar projetos de serviço e manifestar seu carinho aos incontestáveis benefícios dos referidos livros, nos quais vasta gama de idealistas comprometidos nutria-se de novas luzes ante as lufadas do dogmatismo literário na seara espírita. Os conceitos exarados pela amiga espiritual, Clarice, eram portadores de elevada dose de esperança e conforto. Um repositório de luz evangélica cuja consistência preencheu o coração e fortaleceu os ideais de muitos trabalhadores da causa. No entanto, o clima de festa e a expectativa de reunir valores no serviço do bem não encobriram para os irmãos do GEF a tristeza que carregavam na alma. Nas semanas que antecederam a comemoração, desenrolou-se um clima ainda amistoso nas relações. Debaixo de intensas investidas de ferrenhos adversários do bem, nossos irmãos foram colhidos pela decepção e pela mágoa. A pressão movida pelos oponentes foi exaustiva, comprometedora para os relacionamentos. Sabiam os oponentes da causa o valor de tal iniciativa. Por entre as alegrias da convivência festiva e a amargura das lembranças das semanas que antecederam a confraternização, nossos irmãos eram aferidos na prática em torno dos temas desenvolvidos nos livros psicografados, o amor incondicional de uns para com os outros. Ainda que sofridos, abraçavam-se. Procuravam melhor sintonia, fazendo da ocasião um momento de trégua e refazimento. Afinal refletiam, como receber irmãos de outras plagas trazendo o senho carregado. 2 dias antes do encontro fraterno, nosso benfeitor Eurípides Barçanufo teve o ensejo, junto a Isabel de Aragão, de levar-lhes a palavra de conforto. O alívio foi notório no GEF e nada, porém, mudaria a realidade que teriam a enfrentar, seus próprios sentimentos e os efeitos espirituais dos descuidos na atitude. Leis pelas quais todos haveremos de responder em qualquer tempo. Em nosso plano de ação, as expectativas não eram menores. Caravanas espirituais compostas de mentores e aprendizes vieram acompanhando os irmãos encarnados. Irmão Ferreira zelava pela segurança de todos, destinando equipes para a defesa dos que viajavam. Professor Cícero cuidava dos contatos e do ambiente. Clarice assessorava os membros do GEF, procurando tocar-lhes as fibras da sensibilidade. Tarefas minuciosas e cuidados com pormenores eram levados a efeito, visando oferecer aos encarnados um ambiente no qual o espiritismo pudesse penetrar-lhes pela via da emoção. Chegou o momento esperado. Os confraternistas chegavam efusivos com a auspiciosa oportunidade. Uma larga soma de diversidade caracterizava as expectativas. Uns queriam conhecer o médium das obras, outros os irmãos do GEF, outros tantos nutriam esperança do contato com Clarice. Esperanças justas e de motivos diferentes preenchiam os corações. A aura da afetividade, pouco a pouco, coroava o ambiente, suavizando a amargura arquivada no peito dos componentes do GEF. Ninguém no plano físico percebia-lhes o mal-estar. O mesmo já não ocorria entre nós. O médium Demétrios chegou ao encontro acompanhado pela família. Uma cena surpreendente saltou aos olhos das caravanas fora do corpo físico. Demétrios vinha cercado por 6 cangaceiros, que lhe faziam a guarda espiritual. Vários trabalhadores de nosso plano, menos experientes em assuntos da alma, revelaram surpresa com o acontecimento.
Ficou evidente a mancha negra na região cardíaca do médium, assinalando os pontos energéticos da mágoa e do rancor que trazia no peito. A despeito de seu clima psíquico, distribuía cordialidade e vigilância no intuito de não ser inconveniente. A opressão emocional aliviava cada minuto que nosso irmão permanecia no ambiente. A gratidão com a qual era abraçado em razão do sincero reconhecimento de todos por seu esforço, abrandava suas dores íntimas. Na oração inicial, ouvimos claramente através da força mental de Demétrios, sua rogativa legítima pedindo-nos para auxiliá-lo a não ser o centro das atenções. Suplicava pelo GEF e revitalizava-se na oração honesta e sentida, pois, no fundo, seu desejo não era estar ali naquele estado interior. Do lado de fora, irmão Ferreira, conhecido como cangaceiro do Cristo, enfrentava a adversidade costumeira dos últimos dias. Embora a defesa do ambiente estivesse preservada quanto a conter invasões, nem mesmo os guardiões dispunham de recursos para evitar a sintonia emocional alimentada pela angústia presente naquele grupo espírita. Eflúvios doentes, quais petardos lançados à distância, acertavam em cheio o centro cardíaco e coronário, de todos, em razão do estado deprimente em que se encontravam. Conquanto às intempéries, o evento desenrolou-se cheio de bênçãos auspiciosas. O médium, portador de um coração puro, quase ingênuo, acreditava e sentia que as coisas chegariam a seus devidos lugares após as vivências ricas de legítimo amor vivido durante a confraternização. Por outro lado, os demais membros do GEF, de coração tão honesto quanto Demétrios, saíram do encontro ainda mais apreensivos. Como diz o linguajar popular dos homens, entre os integrantes correu a boca miúda. Destacavam a vaidade perigosa do médium ao receber as apaixonadas manifestações de galardão pelas obras mediúnicas, mesmo quando dirigidas ao GF. Entre os caravaneiros de nosso plano que ainda não conheciam o testemunho de nossos amigos no plano físico, ocorreram manifestações de estranheza com os conflitos de convivência no GF afora as almas mais maduras que lhes tutelaram ao vindo ao encontro. Expressiva parcela de espíritas desencarnados foi colhida por verdadeiro espanto. Como podia acontecer tal episódio? Logo com o médium dos livros e seu grupo, as perguntas multiplicavam-se até surgir a proposta da permanência mais prolongada na cidade. Acompanhariam o dia a dia de todos no intuito de melhor aquilatar a situação. Conquanto os combinados para prolongamento do aprendizado, quando encerrado o evento no plano físico, diante da ansiedade e surpresa, ficamos longas horas em debate acerca das perspectivas do trabalho. Tornava-se impossível esquivar de responder sobre o que todos presenciaram no evento. Assim expressou um jovem na caravana nordestina: Dona Modesta, estou aqui acompanhando Djalma Montenegro de Farias, orientador de nossa caravana. Pedi a ele autorização para expor minhas dúvidas com franqueza. Fui colhido por verdadeiro espanto ao presenciar os acontecimentos nesses 2 dias de encontro. Para ser mais franco, em determinados momentos, senti uma atitude de hipocrisia nos companheiros do GEF, especialmente em Demétrios. Então pergunto, que vai ser desse grupo? Que vai ser desse médium? Já pensou se nossas caravanas presentes no plano físico vierem a saber de tudo isso? Meu jovem, assim como para nosso estimado Djalma e outros tutores de caravana, a luta do GEF não é novidade. Certamente, para poupá-los, na condição de aprendizes, evitaram as más notícias para que também tivessem ensejo de desenvolver um aprendizado pessoal. A luta de nossos companheiros não difere dos graves compromissos espirituais que nos unem em torno da mensagem do Evangelho. Somos os doentes em busca do médico celeste. Só temos uma qualidade: queremos abandonar o mal. Nada mais. No caso do GEF,
A situação agrava-se pela responsabilidade em se fazerem portadores dessa linfa cristalina que brotou pela mediunidade abençoada de Demétrios. São mais cobrados. Deles se espera mais, considerando o repositório de orientações mediúnicas. Há mesmo quem imaginem que são exemplos vivos do que se encontra nos livros escritos por Clarice. Nossos irmãos não são hipócritas. Isso não. O quadro é bem outro. São sinceros e autênticos em suas intenções. Porém, não são especiais no terreno da virtude. Apenas se dispõem ao sacrifício de vencer a zona confortável da acomodação. Encontramos eco entre eles pela mediunidade e aproveitamos o ensejo para mostrar-lhes que a realidade dos espíritas não é bem a que tem sido imaginada. Fizemos-lhes um chamado inadiável ante a extensão de seus deslizes nas vidas sucessivas. Semanalmente, em suas tarefas, mostramos-lhes novas revelações ampliando-lhes, sobejamente, a visão do mundo dos espíritos e a trajetória de compromissos por eles mesmos assumidos antes do berço. Respondendo à sua pergunta, eu diria que existem largas possibilidades de tornarem-se públicos os conflitos de nossos irmãos. Aliás, poucas são nossas chances de reverter o quadro em curso. Não poderá prejudicar a magnitude da proposta contida na obra mediúnica de irmã Clarice? Questionou o jovem aprendiz. Nesse sentido, felicitamos o GEF, porque ainda que não sejam os campeões do exemplo, ninguém pode subtrair-lhes o mérito da valorosa atitude de experimentar, sair da zona de conforto, sacrificar-se para colocar na prática as mudanças necessárias e urgentes em favor do período de maioridade das ideias espíritas no mundo. A obra sobreviverá independentemente de nossas mazelas e limitações. A senhora tem lhes chamado a atenção e lhes dado orientação sobre a conduta. Incansavelmente. Eles, entretanto, necessitam mais de amor e tolerância que de esclarecimento. E por que continuam assim? Porque são pessoas comuns como nós, que ainda não conseguem, de uma hora para outra, renovar seus sentimentos e educar suas tendências. Que contraste, Dona Modesta! Um grupo com tanta riqueza é a míngua de alegria e pacificação. E não será essa a condição de todos que se agregam em torno da mensagem do Espiritismo. Mas com esse tesouro da mediunidade em suas próprias dependências, mediunidade não é virtude, é faculdade, valor mental. Empréstimo concedido. Ferramenta de trabalho e aprimoramento espiritual. Eu sei, mas... Qualquer mas que venhamos a expressar relativamente aos embates aqui vividos, meu irmão querido, não passa de uma atitude descuidada e menos fraterna. É que a gente esperava mais, esperamos muito dos outros, quando, na verdade, temos o direito e o dever de aplicar severidade somente a nós mesmos nos assuntos do crescimento e da melhoria moral. Esse grupo tem futuro. Quem planta há de colher, meu filho. Essa é a lei. Nossos irmãos têm esse mérito. Semeiam independentemente de condições. Plantam sem medir esforços. Nossa tarefa é apoiá-los incondicionalmente. Foram essas as ordenações que vieram de mais alto. No presente estágio de aprendizado da comunidade espírita, raríssimos são aqueles que se propõem a lançar mão do arado e vencer desafios desse porte. Lamentavelmente, mesmo na comunidade dos adeptos do cristianismo redivivo, sedimentou-se a estagnação e o imobilismo nos conceitos, na conduta e na forma de gerenciar as atividades. Evidentemente, em qualquer extremo da experiência humana encontra-se o excesso. Na caminhada do progresso, com escassas exceções, fazemos nosso aprendizado mediante os resultados provenientes dos excessos. No caso em questão, nisso reside o ponto de atenção máxima de nossa parte. Coragem e prudência são duas lições fundamentais na escola das virtudes cristãs. Porém, não adquirimos ainda discernimento bastante que nos permita guardar equilíbrio nos temas da vida moral. O prudente, a pretexto de cuidado,
quase sempre entrega-se nos braços da acomodação e da morosidade. O corajoso, empenhado em vencer desafios novos, costumeiramente caminha para a insensatez e tomba na arrogância. Corajosos como são, nossos amigos do GEF estão a caminho desses extremos. Ora nas relações, ora no exercício da mediunidade. Nas relações inspiram-se nos ensinos de Clarice sobre convivência honesta e transparente, todavia, sem perceberem, em muitos lances, adotam uma franqueza mórbida uns com os outros. Dessa forma, atraem campo para o melindre, a discórdia, a maledicência e a mágoa. Nas atividades mediúnicas aceitaram o convite para as experimentações que vão na contramão das atuais normas de segurança para esse tipo de tarefa. Contudo, não conseguem escapar da teia anímica que, paulatinamente, vai sendo tecida. Sob influxo dessa teia vibratória, muitas de nossas mensagens e iniciativas estão sofrendo a interferência da aura coletiva do grupo. Com isso, fazem uma leitura indevida da postura de nosso grupo espiritual, em relação aos objetivos nobres das experiências ora vividas na relação intermundos. Em ambos os casos existem excessos. E todo excesso acarreta prejuízo e perturbação. Se vocês, que aqui se encontram fora do corpo, com visão mais ampliada, ao depararem com o que viram nesse encontro guardam um forte apelo nos sentimentos para cobrar atitudes de nossos irmãos, já imaginaram o quanto eles próprios, entre si, cobram-se diante de tanta luz que lhes tem sido confiada? Eu ia mesmo fazer uma pergunta sobre isso. Dona Modesta expressou um integrante da caravana conduzida pelo nobre Arthur Lins de Vasconcelos. Fale seu nome e de onde veio. Sou Alberto Emilito nas frentes espirituais do estado do Paraná, mais especificamente na cidade de Londrina, onde desencarnei há alguns anos. As minhas orientadoras estão aqui presentes, e apontou para elas. É Dona Lucila Balalá e Dulce Calefe, a mãezinha de Cambé. Faça sua pergunta, Alberto. Afinal de contas, que aconteceu para que o GEF chegasse a esse ponto? Estamos aqui falando de todos depois do que presenciamos, mas o que ocorreu? A senhora nos pergunta se imaginamos o quanto eles podem se cobrar entre si, e eu queria saber, foi isso que lhes ocasionou o presente estado de dissensão? Essa é a origem das mágoas de Demétrios. Muito oportuna a sua colocação, Alberto. Só mesmo quem tem acompanhado de perto as contendas tem uma ideia da complexidade das relações humanas e da gravidade do quadro. O médium tem razão em suas mágoas. O que o grupo lhe fez ou o que lhe fez ao grupo. Não existem mágoas sem razão. Mesmo quando os ofensores não são intencionais, como aqui no GEF, a mágoa denota que o ofendido precisa enxergar algo sobre si que tem evitado tomar contato. A ofensa, para quem está se educando no Evangelho, é um remédio amargo, uma medida drástica para quem tem adiado perceber algo que não quer ver. Sob a ótica evangélica, a mágoa tem a ver com o ofendido, e não com o ofensor. Com o que Demétrios está ofendido? Demétrios está em um turbilhão emocional. Não tem referências mentais suficientes para aquilatar o que acontece com seu mundo íntimo. Está à beira do desespero mental. Suas referências estão ruindo. Encontra-se em franco estado íntimo de abandono e desorientação. A vida está lhe convidando sem piedade a reciclar conceitos, sobretudo, os que têm de si próprio. Passa pela dura experiência das perdas de toda a ordem, afetivas, familiares e materiais. Está ofendido com as descobertas que tem feito sobre si mesmo. O grupo. O grupo ama. Então o que aconteceu para chegar a esse ponto que vimos? Onde é a origem da ofensa? Acontece no GEF uma das mais comuns e complexas vivências das relações humanas, o orgulho de supormos ser dotados de habilidades para julgar o que está no coração alheio, especialmente quando temos proximidade com esse alguém. A partir dessa postura de orgulho,
A convivência caminha para uma das ações mais frequentes na geração do conflito e da desavença, o desrespeito ao livre-arbítrio do próximo. Essa é uma conduta típica das pessoas destemidas. Um dos excessos a que me referi agora há pouco. Dotados de perspicácia e abertos ao novo, eles não percebem, tanto quanto deveriam, que o remédio benfazejo dos livros psicografados no próprio grupo é a receita para si mesmos. Temos-lhe chamado contínua e insistentemente a atenção para que deixem os tronos da vaidade. Nossos irmãos, porém, não conseguem dimensionar, por agora, como é natural em nós, o quanto isso lhes diz respeito. Em nome do amor, vigor ou desrespeito, é um amor que damos conta como nos é pertinente. É um amor aprisionado às mazelas que ainda carregamos na esteira evolutiva. Um amor dominante. Um amor que não deixa de ser maculado pelo nosso personalismo intransigente. Que mazelas mais corrompem nosso amor, dona Modesta? São muitas. A mais prejudicial, sem dúvida, é a rígida estrutura mental do interesse pessoal. A mais severa consequência desse personalismo condicionado verifica-se na nossa incapacidade de sentir que cada criatura é diferente, e que cada indivíduo é um mundo de percepções particulares, únicas. O grupo estará sobrecarregando o médium? De nossa parte não vemos assim, mas é assim que se sente Demétrios. Ele tem razão de sentir assim? Qual sentimento não tem uma razão dentro de nós, Alberto? Mas ele tem motivos justos para sentir assim? Motivos dados pelo grupo? Ou será puro melindre dele? Demétrios sofre. Sua dor é legítima. Entretanto, tem mais a ver com ele, com suas necessidades profundas, que com os descuidos do GF. Em verdade, todos estão sendo submetidos a duros testemunhos evangélicos. Estaria sendo muito invadido em sua vida, é isso? Sem dúvida. O problema, porém, não é esse. Toda criatura que se expõe em qualquer atividade humana estará sempre sujeita a invasão, críticas e exageradas expectativas. A questão é como cada qual reagirá perante tais condutas. Demétrios não tem sabido como se portar? Como disse, está desorientado com os julgamentos. Confuso. Dona Modesta, insistiu Alberto, quando a senhora fala em julgamento, fico, até certo ponto, sem entender como isso pode prejudicar relações. Se alguém me julga e eu não concordo, simplesmente continuo a ser quem sou e sigo meu caminho. Demétrios não estaria supervalorizando os acontecimentos. Não há como abdicar do processo mental natural de julgar, expedir análise acerca das pessoas com as quais nos relacionamos. A questão capital nesse assunto é o preconceito, ou seja, o apego que temos àquilo que acreditamos ser a verdade. A arrogância entra nesse passo, convertendo as suposições e os conceitos que fazemos uns dos outros em autênticos tribunais de sentenças. E toda sentença determina uma ação. Quando nosso julgamento serve para cogitar sobre a conduta alheia e examinar nossa conduta perante alguém, ele cumpre sua função educativa. Habitualmente não é isso que ocorre. Ao sentenciar, somos tomados pela prepotência de supor que não só sabemos as dificuldades que existem no íntimo dos outros, mas que temos também a solução para elas. É um efeito sutil do orgulho. Raramente escapamos dessa armadilha moral de respeitar os diferentes e suas diferenças e, por isso mesmo, não usamos a ética do respeito que nos permitiria segurança para penetrar no mundo íntimo do outro, na condição do samaritano que socorre com compaixão as feridas de outrem. O que faremos com a confissão alheia? Qual será a nossa postura perante a confiança que outrem deposita em nós? Qual de nós saberá conduzir com a necessária sabedoria os votos de intimidade confiados pelo próximo? Não seremos traídos pelos sentimentos secretos de inveja e, mesmo sem intenção, tentaremos diminuir o outro. Usaremos de compaixão e psicologia para destacar os valores ou vamos nos fixar,
devido à nossa vaidade, nas derrapadas de quem nos franqueia a sua vida íntima. Saberemos calar estando de posse dos tesouros depositados em nossos ouvidos. Nossos irmãos são sinceros, bem-intencionados, e não sabem como exercer a parte mais valorosa de tudo isso, a fraternidade tecida na bondade, na discrição e na ternura da amizade que eleva, ao invés de rebaixar. Tornaram-se, ao contrário, exigentes demais uns com os outros, cruéis em relação aos limites que cada criatura traz para superar. Formou-se um clima de intolerância silenciosa e desgastante na casa. Consomem-se nesse ambiente sob as chibatas impiedosas da cobrança velada, pela maledicência envernizada. Demétrios, na verdade, tem motivo de sobra para se sentir invadido nas condições em que se encontra. Menos pelo que já confidenciou e mais pelos abusos dos quais não tem sabido se defender. Uma situação que já se arrasta demasiadamente, ou como dizem, ele está cozinhando as posturas. Em qualquer quadro similar, alguém já teria debandado ou tomado uma iniciativa. Há quem veja virtude em permanecerem juntos nessa condição. De fato, concordamos que assim seria se não custasse tanta dor dispensável a todo o grupo. Conforta-nos saber que a fibra de nossos irmãos haverá de levá-los a incomparáveis lições na escola do amor vivido. Lamentamos, porém, que seja esse o caminho. Poderiam trilhar outras estradas. De nossa parte, mantemos no respeito aos seus desvios. Não é a primeira nem será a última vez que assistiremos a esse episódio no meio espírita e mesmo no GF. Perdoe a insistência de minha parte, Dona Modesta, mas é tudo pura vontade de aprender, expressou Alberto com simplicidade. Fique à vontade. Pelo que deduzo, houve abusos do grupo para com o médium. Foi isso que ocorreu? Abusos de todos para com todos, meu filho. A coragem para seguir as lições do Cristo não dispensa a bondade, a meiguice, a gentileza. O GF percebeu, pelas largas frestas da mediunidade, horizontes desafiantes para todos os que querem cooperar decisivamente na obra cristã. Quais desbravadores destemidos em plena selva de imperfeições humanas, enxergaram panoramas antes não revelados aos mais instruídos espíritas em todos os tempos. Foram, por essa razão, e pelos compromissos assumidos antes de reencarnar, convocados a tarefas árduas e sacrificiais. Candidatam-se a ser pioneiros de um novo tempo na construção da maioridade das ideias espíritas entre os homens. Diante desse quadro, como não serem testados austeramente em seu orgulho? Para gravar, são alimentados por velho descuido que tomou conta da seara, isto é, alicerçam seus pontos de vista em interpretações mediúnicas que nem sempre retratam com fidelidade o que pensamos aqui na vida espiritual. Abusos. Mais uma vez lanço a nós mesmos a pergunta: qual de nós está isento deles? Luto muito com minha índole, Dona Modesta. Sou extremamente curioso. Farei uma última pergunta. Por caridade, se não for para o meu bem e o de todos aqui presentes, não a responda. Serei sempre a primeira a evitar tocar em temas que não nos eduque, Alberto. Que tipo de abuso o médium sofreu? Seria sexo? É o que eu tinha imaginado. Será que alguém? Não, Alberto. Esse não é o tema do GF, pelo menos em relação à conduta. O mesmo já não posso dizer em relação aos impulsos que, se não forem vigiados, poderão levar alguns à devassidão. Em síntese, o maior abuso cometido pelo GF é aquilo que já esclareci: julgaram. E julgaram com larga imprecisão. E o médium não soube como lidar com isso. Agora entendi. Faltou-lhes aplicar a velha receita do amor uns com os outros. Amor esse que foi claramente definido pelo Espírito Verdade na questão 886, de O Livro dos Espíritos, em 3 linhas que constituem, a nosso ver, as atitudes pilares para que a convivência atinja o patamar de sádio campo de aprendizado cristão.
benevolência, indulgência e perdão. No GF, o amor subiu a cabeça. Sob golpes cristalizados da ilusão que se operam nos raciocínios, nossos irmãos pensam que amam em razão das emoções legítimas de lealdade de que são portadores. Querem verdadeiramente bem uns aos outros, e querem o bem do outro. Todavia, enorme abismo separa esta